32º dia. Deus é detalhista, Ele sabe, confie nele, Ele conhece tudo sobre você. Êxodo 27. Faça um altar de madeira de acácia. Ele deverá ser quadrado, medindo 2 metros e 25 centímetros de cada lado e 1 metro e 35 de altura. Faça pontas em cada um dos 4 cantos. Elas farão parte da mesma peça do altar e serão revestidas de bronze. Faça baldes para retirar as cinzas e pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios devem ser feitos de bronze. Faça uma grelha de bronze e prenda argolas de bronze em cada um dos 4 cantos. Coloque a grelha debaixo da beirada do altar, a meia altura dele. Ainda para o altar, faça varões de madeira de acácia revestidos de bronze. Introduza os varões pelas argolas nos 2 lados do altar para seu transporte. Use tábuas para fazer o altar e deixe oco o interior. O pátio. Faça um pátio para a habitação. O lado sul deverá medir 45 metros de comprimento. As cortinas do pátio devem ser confeccionadas de linho fino, trançado com 20 postes, 20 bases de bronze, ganchos e suportes de prata. O lado norte deverá ser exatamente como esse. Para o lado oeste do pátio, serão necessários 22 metros e meio de cortinas, além de 10 colunas e bases. Ao longo dos 22 metros e meio na parte da frente, ou seja, no lado leste, serão necessários 6 metros e 75 centímetros de cortinas, com 3 colunas e bases num dos lados e o mesmo para o outro lado. Junto à porta do pátio, faça uma tela de 9 metros de comprimento de tecido, azul, roxo e vermelho, e de linho fino trançado. Ela deve ser bordada por um artesão e pendurada nas 4 colunas com suas bases. Todas as colunas em volta do pátio devem ser unidas com prata, com ganchos de prata e bases de bronze. O pátio deve ter 45 metros de comprimento e 22,5 de largura. As cortinas de linho fino, trançado sobre suas bases de bronze, devem medir 2 metros e 25 centímetros de altura. Todas as ferramentas utilizadas para levantar a habitação, até mesmo suas estacas e o pátio, devem ser feitas de bronze. Agora ordene aos israelitas que tragam óleo de oliva puro, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, na área do lado externo da cortina que cobre as tábuas da aliança, Arão e seus filhos deverão manter a luz acesa diante do Eterno, desde a noite até pela manhã. Os israelitas e seus descendentes deverão manter essa prática para sempre. Êxodo 28. Entre os israelitas, seu irmão Arão e os filhos dele deverão me servir como sacerdotes. Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça para seu irmão Arão vestimentas sagradas que simbolizem glória e beleza. Convoque os artesãos mais experientes, aqueles a quem capacitei para esse trabalho, e tome providências para que eles façam as vestimentas de Arão. Ele será consagrado para atuar como sacerdote diante de mim. Estas são as peças do vestuário que eles devem confeccionar: peitoral, colete, manto, túnica bordada, turbante e cinto. Eles farão as vestimentas sagradas que Arão e seus filhos usarão quando estiverem ministrando como sacerdotes para mim. Precisarão de ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino. O colete. O colete deverá ser confeccionado por um artesão experiente, com os seguintes materiais: ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Coloque 2 ombreiras nas 2 extremidades para que fique bem firme. A faixa enfeitada que vai sobre ele deve ser do mesmo material. E os 2 devem formar uma só peça, feita de ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Em seguida, pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento.
Serão 6 nomes numa pedra, 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel sobre as 2 pedras, assim como o lapidador grava um selo. Em seguida, monte as pedras sobre engastes de ouro. Prenda as 2 pedras sobre as ombreiras do colete. São pedras memoriais para os israelitas. Arão levará sobre os ombros estes nomes como memorial diante do Eterno. Faça os engastes de ouro e 2 carreiras de ouro puro, que deverão ser trançadas como numa corda e presas aos engastes. O peitoral. Em seguida, faça o peitoral do juízo, utilizando artesãos experientes, a exemplo do que se fará com o colete. Use ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Ele será quadrado, cada lado medindo 1 palmo e dobrado em 2. Aplique sobre ele 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira: cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira: rubi, safira e cristal. Terceira carreira: jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira: berilo, ônix e jaspe. Elas serão montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos israelitas. Com 12 nomes gravados, um em cada pedra, como um selo para as 12 tribos. Para o peitoral, faça também cordões de ouro puro, entrelaçados como cordas e 2 argolas de ouro, a serem presas nas 2 extremidades. Prenda os 2 cordões de ouro nas argolas das extremidades do peitoral. Em seguida, prenda as outras extremidades dos 2 cordões nos 2 engastes e junte-os às ombreiras do colete na parte da frente. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral pela borda do lado de dentro, junto ao colete. Faça ainda outras 2 argolas de ouro e prenda-as na parte da frente do colete, até a parte inferior das ombreiras, perto da costura que fica acima da faixa enfeitada. Prenda o peitoral passando um cordão azul pelas suas argolas e pelas argolas do colete, de modo que ele fique firme sobre a faixa enfeitada do colete e não se solte. Toda vez que entrar no santuário, na presença do Eterno, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o coração, como memorial. Coloque o urim e o tumim no peitoral do juízo. Eles devem estar sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença do Eterno. Assim, Arão sempre levará consigo o peitoral do juízo ao entrar na presença do Eterno. O manto. Faça inteiramente azul o manto para o colete, com uma abertura central para a cabeça e barra na borda para que não se rasgue. Por toda a borda da peça, faça romãs de tecido azul, roxo e vermelho, alternando-as com sinos de ouro, sino de ouro e romã, sino de ouro e romã, em toda a barra do manto. Arão deverá usá-lo quando estiver realizando seu trabalho de sacerdote. Os sinos serão ouvidos quando ele entrar no lugar santo, na presença do Eterno, e também quando sair para que não morra. O turbante, a túnica e os calções. Faça uma placa de ouro puro e grave sobre ela como num selo: Santo ao Eterno. Amarre-a com um cordão azul na frente do turbante sobre a testa de Arão. Ele carregará toda a culpa que possa estar sobre alguma das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem. Não importa o que venham a trazer, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitáveis ao Eterno. Confeccione a túnica com linho fino. Faça o turbante de linho fino. O cinto será feito por um bordador. Faça túnicas, cintos e barretes para os filhos de Arão, como expressões de glória e beleza. Vista com eles Arão e seus filhos. Você irá ungir, ordenar e consagrar todos eles para me servirem como sacerdotes. Faça calções de linho que deverão ir da cintura até a coxa, para cobrir a nudez dos sacerdotes. Arão e seus filhos devem vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, a fim de que não incorram em culpa e morram.
Essa regra vale para Arão e para todos os seus descendentes de linhagem sacerdotal. Novo Testamento. Mateus 21, do 1 ao 22. A recepção real. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções. Vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa deles, mas vai devolvê-los. Essa história já havia sido contada pelo profeta. Digam à filha de Sião: vejam, o seu rei está a caminho, elegante e preparado, montado em um jumento, em um jumentinho cria de um animal de carga. Os discípulos fizeram exatamente o que Jesus ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles e Jesus o montou. A multidão estendia seus mantos pela estrada, dando Jesus uma recepção de rei. Alguns cortaram ramos de árvores e os espalharam ao chão como um tapete de boas-vindas. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome de Deus, Hosana nos altos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, houve comoção na cidade. As pessoas irritadas perguntavam: o que está acontecendo aqui? Quem é esse? A multidão respondeu: é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus foi direto ao templo e expulsou todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas, citando este texto: minha casa foi designada como casa de oração, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Agora havia espaço para os cegos e aleijados se reunirem. Eles vieram a Jesus e ele os curou. Os líderes religiosos, vendo os atos chocantes de Jesus e que as crianças corriam e gritavam pelo templo: Hosana ao filho de Davi, foram repreendê-lo. Está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, eu as ouço. E vocês nunca leram na palavra de Deus: da boca das crianças e bebês vou preparar um lugar de louvor? Aborrecido, Jesus saiu dali e foi para a cidade de Betânia, onde passou a noite. Cedo na manhã seguinte, Jesus voltava para a cidade. Ele sentiu fome e, ao avistar uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela para encontrar figos, mas nada encontrou além de folhas. Então disse: nunca mais haja figos nesta árvore. A figueira secou no mesmo instante, completamente. Os discípulos que presenciavam a cena esfregavam os olhos e diziam, perplexos: será que vimos isso mesmo? Uma árvore cheia de folhas ficou completamente seca num minuto? Jesus foi direto: sim. E se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, conseguirão fazer não apenas coisas pequenas, como fiz a figueira, mas também vencerão grandes obstáculos. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar: pule no mar, e ela obedecerá. Absolutamente tudo do pedido menor ao maior que vocês incluírem na oração será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus.